Oi, gente, tudo bem? Eu sou Daniel Marques Vieira e aqui comigo tem o Pedro Henrique Gomes. Nós vamos falar sobre o nosso TCC, que foi o Verbas Indenizatórias e Cotas Parlamentares, um breve guia de fiscalização. É um produto em que a gente traz um pouco do histórico, fala o que é a verba indenizatória, introduz o assunto e dá o caminho ali para a pessoa que está começando a querer fiscalizar o gasto público, né? Principalmente nessa área da verba mesmo. A verba indenizatória é um valor mensal que os deputados e parlamentares, vereadores também, têm direito para custear gastos relativos à atividade parlamentar. E é indenizatória porque o parlamentar paga do próprio bolso e depois recebe o dinheiro da Casa Legislativa. Está presente na maioria das casas legislativas do país, desde Câmara de Vereadores, Assembleias Estaduais e Congresso Nacional com Câmara e Senado. E uma característica importante dessa verba é que ela é autorregulada, ou seja, são os próprios deputados, a própria Casa Legislativa que define as regras de como o dinheiro vai ser gasto. E é muito presente na mídia matérias jornalísticas, reportagens sobre quando essa verba é utilizada de forma irregular. É uma coisa muito comum que ela seja desvirtuada e usada para coisas que não estão previstas na legislação, que são ilegais mesmo. Parte disso se deve, assim, e até da falta de fiscalização, se deve à complexidade da regra. Cada casa legislativa tem uma regra diferente, não tem uma legislação nacional que coloca aí os parâmetros, e a lei de acesso à informação é muito desrespeitada. E por isso que a gente que ressalta o papel do jornalista de realmente fiscalizar, expor quando tiver errado, né? E a gente traz essa proposta de facilitar esse trabalho, facilitar para quem está entrando nesse assunto, criando um manual de fiscalização da verba indenizatória. Isso é algo que assim, a gente não achou antes, mas está dentro de um contexto, né, o uso dessa verba indenizatória. O Sérgio Buarque de Holanda diz que os privilégios da classe política têm início desde a colonização, essa diferenciação entre uma classe política e o resto do povo. Isso gera uma relação clientelista na sociedade que perdura até a cultura política nossa atualmente, não tem muita diferença. Um conceito muito importante que a gente trouxe lá da ciência política para fazer esse trabalho é o conceito da accountability, que é reduzir a distância entre o governador, o governante e o governado, né? Primeiramente, para saber se a pessoa que foi eleita está cumprindo o que ela disse na campanha. Ter ferramentas para que o cidadão possa acompanhar isso. Mas também para fiscalizar e garantir que a pessoa que está governando não vai descumprir a própria lei, que é o que a gente chama de accountability legal. Só que a fiscalização da verba indenizatória hoje em dia é muito ineficiente. Falta ferramentas para que as pessoas consigam ter acesso a esses gastos e possam realmente fiscalizá-los. E um desses motivos é a falta de transparência dos gastos nos sites das casas legislativas. A gente também ressalta a importância do jornalismo investigativo nesse processo, sempre colocando o jornalismo investigativo não como uma coisa ali que o jornalista tem que aprender na marra ou que vem só da experiência. A gente coloca o jornalismo investigativo como um conjunto de técnicas, como fala o Antônio Carlos Fon, que você consegue, sendo um conjunto de técnicas, você consegue planificar e transmitir esse conhecimento para possibilitar que todo mundo entre nessa fiscalização, que todo mundo tenha capacidade, tenha ali as ferramentas para contribuir para uma democracia mais transparente, né? Uma democracia mais justa. Partindo diretamente para a produção do nosso trabalho, a gente não encontrou um trabalho que tivesse o mesmo propósito da gente de esquematizar a produção de um conhecimento que é muito empírico, né, dos jornalistas. Para isso, a gente começou com a produção de entrevistas semi-estruturadas com especialistas que atuam nessa área de transparência e que pudessem nos ajudar a entender como organizar esse conhecimento. A gente conseguiu classificar as irregularidades mais comuns, os principais indícios e como fiscalizar isso. A gente também fez uma grande pesquisa de normas na Câmara dos Deputados e no Senado para entender as regras dessa verba. Não foi possível fazer em todas as Assembleias Legislativas, mas a gente fez a pesquisa em todas as Assembleias Legislativas dos valores que cada parlamentar tem direito e também do nível de transparência. Muitas dessas assembleias não tinham essas informações no site, a gente precisou ligar em várias delas, então foi um esforço de produção bem grande, assim. Nosso principal resultado é justamente reunir essas estratégias de apuração que uma pessoa que está se iniciando no tema pode utilizar e mostrar onde ela deve focar a atenção
para encontrar as principais irregularidades que costumam acontecer. A gente fala, por exemplo, dos gastos exorbitantes, quando tem uma média de gasto numa categoria, uma média ou então uma média geral de gastos, e o parlamentar tem uma média muito acima. Outra coisa é ele utilizar sempre o mesmo serviço todo mês com o mesmo valor. Ele está ali pagando uma mesada para uma empresa, pode ser que seja uma coisa legal, mas se isso está acontecendo, precisa ser investigado para saber se ele não está ali com o rabo preso com alguma empresa ou desviando dinheiro, dividindo o dinheiro ali de alguma forma. Uma outra categoria é o uso de notas fiscais frias, né? Que quando as notas fiscais são emitidas sem o serviço ser prestado ou o produto ser entregue. Outra categoria também é uma de descrição ampla ou vaga do serviço ou do produto. Isso acontece quando um deputado, por exemplo, imprime 10 mil panfletos, mas não diz qual papel usou, se foi preto e branco, o tamanho. Isso abre margem para superfaturamento do serviço ou do produto. Uma outra categoria de empresas fantasmas. Você ficar notas fiscais sequenciais podem indicar que aquela empresa só existe no papel e que é utilizada para tirar a nota fiscal e o deputado se aproveitar disso para receber o dinheiro. Outro produto que a gente construiu foi a avaliação da transparência das casas legislativas estaduais e federais. A gente construiu a partir da entrevista com os especialistas e a partir das matérias que a gente conseguiu reunir sobre o tema, 7 critérios que devem ser cumpridos para ter uma boa transparência ativa. E a gente acabou descobrindo que só 2 assembleias legislativas colocavam a nota fiscal disponível na internet para que as pessoas pudessem fiscalizar, e 4 assembleias que a gente analisou não tinha nenhuma transparência, não tinha nenhum site, nada que colocasse informações sobre gasto de verba indenizatória online. Exatamente. Um outro resultado que a gente fez, que a gente tem desse produto, um mapa dos valores que cada Assembleia Legislativa gasta com a verba indenizatória por deputado mensalmente. Bom, o que a gente acabou concluindo com esse trabalho, que a transparência dos gastos públicos no Brasil ainda é muito deficitária. Esse negócio que deveria ser, essa verba que deveria ser uma ajuda para o parlamentar desenvolver o trabalho dele e prestar um bom serviço à sociedade, acaba sendo só um salário a mais que ele gasta, muitas vezes em farra, e de forma errada, né? Dentro desse contexto, a gente acha que o produto ajuda o nosso público-alvo a conhecer o gasto e a ter os parâmetros iniciais para fiscalizar a utilização. E do ponto de vista jornalístico, acreditamos que o nosso manual ajuda os estudantes e também profissionais que vão cobrir o tema pela primeira vez a ter uma base que permite se aprofundar na apuração e descobrir as irregularidades efetivamente. É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês, e qualquer coisa estamos à disposição. Obrigado.